Atenção! Os relatos e casos que vai ouvir nos próximos segundos são reais e contêm descrições fortes e perturbadoras. Para uma experiência imersiva completa, coloque os seus fones de ouvido, apague a luz ou feche os olhos. Apresentado por Levi Palomo, o Assombração começa agora. Olá, ouvinte. Boa noite. Aqui é Levi Palomo e enquanto muitos celebram a luz, há quem jure ter visto a escuridão se aproximar na noite de Natal. Neste episódio do Assombração, você vai ouvir. Na época, o primo dele se suicidou e eu comecei a ver ele dentro de casa. À noite, principalmente quando eu já estava dormindo, eu acordava e tinha vários espíritos ao meu redor me olhando. Por exemplo, no carro, várias vezes eu olhava para trás, tinha uma pessoa sentada no banco de trás. Assombração Notícias. Câmera de segurança registra sombra misteriosa. Uma câmera de segurança com sensor de presença registrou algo estranho. Uma sombra escura que atravessa o ambiente passando de um lado para o outro sem ninguém por perto. O vídeo, ainda pouco divulgado, mostra o sensor sendo ativado sozinho e segundos depois a figura sombria aparece diante da lente. Alguns especialistas dizem que pode ser um reflexo ou falha na gravação, mas quem já assistiu garante. A sombra parece ter forma e se mover com intenção. Até agora, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Fenômenos sobrenaturais intrigam moradores e atraem curiosos em fazendas do interior de São Paulo. A cerca de 90 quilômetros de Ribeirão Preto, em São Paulo, duas fazendas localizadas em Santo Antônio da Alegria vêm chamando a atenção de curiosos e entusiastas do paranormal. O local, marcado por uma antiga disputa de terras que já dura mais de 3 décadas, tornou-se palco de supostos fenômenos sobrenaturais. De acordo com o investigador Matheus Moraes, uma ponte que divide as propriedades é o epicentro das manifestações. Ele investiga o caso há 2 anos e afirma que os eventos se intensificaram há cerca de uma década, logo após a morte do patriarca de uma das famílias e da matriarca da outra. Durante as visitas à região, Matheus relata sentir o ar mais pesado e registrar alterações em equipamentos utilizados na detecção de atividades paranormais, como mudanças bruscas de temperatura e picos em medidores eletromagnéticos. O investigador também descreve episódios de medo, tontura e sensação de perda de energia. Moradores reforçam os relatos. Segundo eles, pessoas que circulam pela ponte após as 3 horas da manhã afirmam não conseguir deixar o local andando em círculos sem perceber. Para concluir o trabalho de investigação na fazenda, pretendo levar um médium para realizar o encaminhamento espiritual. A maioria das pessoas tenta se comunicar, umas para o bem, outras nem tanto. O clima ali é realmente pesado, declarou Matheus em entrevista ao G1. Assombração Notícias. Esse foi o Assombração Notícias e daqui a pouco tem Memórias Assombradas. As pedras vieram como lembranças, e as lembranças trouxeram algo junto. Você pode seguir o Assombração no Instagram, @podcastasombracão, e também o meu próprio Instagram pessoal, @Levi Palomo, lembrando que Levi é com Y. No final deste episódio tem indicação de livro ou filme de terror para você curtir no seu final de semana. Lembrando que todos os links do nosso podcast estão sempre disponíveis nas descrições dos nossos episódios. Enquanto muitos celebram a chegada do Natal, há quem jure que nem todos os convidados dessa noite vieram deste mundo. No ar, mais um campeão de audiência. Assombração. Sente presença perto de mim. Eu vi alguém através da janela.
E diretamente do nosso estúdio aqui em São Paulo, estamos gravando agora essa entrevista no dia 12 de novembro, exatamente agora às 11 horas e 45 minutos da manhã. Meu nome é Levi Palomo e hoje eu estou com a nossa ouvinte Stephanie Bernardes, ela que tem 33 anos e é esteticista. Stephanie, primeiro, é muito bom receber você aqui. Para quem está escutando aqui agora a Assombração, eu sempre explico quem são as pessoas, de onde elas vêm e como que é. Eu sou professor em uma escola de comunicação, a Stephanie é uma das minhas alunas e a gente entrou nesse assunto do paranormal, sobre o podcast, sobre a assombração especificamente, e ela começou a contar algumas histórias, alguns relatos que ela tem. E aí eu falei, Stephanie, bora lá então participar e contar essas suas experiências, porque são muitas experiências, não é? E acho que tem muito o que ser contado, o que ser muito provavelmente desvendado dentro dessas histórias. Tudo bem, Stephanie? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Tá nervosa? Um pouquinho. Fica tranquila, viu? Stephanie, vamos começar do começo então. Você falou pra mim que algumas das histórias, porque são algumas ou talvez até muitas das histórias que você tem com o paranormal começa já na infância, não é? Isso. Foi, né? Normalmente, eu lembro muito do meu avô. Desde criança, a gente escutava as histórias dele falando sobre isso, de contos, principalmente na época de quaresma. A gente tinha que ter um cuidado muito grande na quaresma por conta da crença que eles tinham, católico, né? A gente cresceu numa família muito católica e a gente tinha que ir todo domingo na missa, fazia todo um ritual certinho e na época de quaresma é como se a gente tivesse que deixar guardado esse período, né? E aí ele contava muitas histórias de Saci Pererê, de chupacabra, nas viagens que a gente fazia, ele contava muitas histórias. Acredito que na época era pra gente ficar um pouquinho mais quietinho e prestar mais atenção na história. As lendas brasileiras bem conhecidas, né? Sim. Mas nada grave até então. Não. Ô Stephanie, quando foi que começou na sua vida, que começou pra você essas questões do paranormal de fato, que você passa a ver, a ouvir, enxergar, sentir? Quando que isso tem um start na sua vida ali? Eu sempre senti, desde novinha, o meu lado esquerdo, ele arrepia, o meu braço. Só o esquerdo? Só o esquerdo. Tá. E até então eu achava que era normal, mas nunca tinha comentado com ninguém. Porque eu ficava meio assim, e se as pessoas acharem que eu tô doida, né, e tudo mais. Então sempre guardei pra mim. E com o decorrer dos anos isso foi aumentando. Quando eu comecei a namorar, que foi em 2008, e o meu marido, ele tinha, que hoje é meu marido, né? Tinha muitas histórias também pra contar, que o pai dele contava pra ele. E aí eu ficava associando com as minhas histórias, falando, não é possível que naquela época todo mundo resolvia contar história, né? Entendi, é coisa antiga, então, que vai passando de geração em geração. Mas voltando a falar então sobre essa coisa do seu braço esquerdo que sempre não, né? Em alguns momentos se arrepia só o esquerdo, mas quais são esses momentos que isso acontece? Principalmente com pessoas que têm energias ruins. Ou estão muito carregadas, assim, sobrecarregadas. É aquele sexto sentido, né? Não sei, não dá pra confiar nessa pessoa. Se meu braço arrepiou, não dá pra confiar na pessoa. E isso sempre acontece? Sempre acontece. Todas as vezes? Dependendo do ambiente que eu estou, se é um ambiente muito carregado, eu consigo sentir, aí eu não consigo determinar a pessoa. Mas, por exemplo, se eu estou sozinha e conversando com alguma outra pessoa no trabalho, alguma cliente, algo do tipo, e eu sinto, eu falo, ou ela está muito carregada, ou realmente não tem uma índole muito boa. É uma sensibilidade muito grande que você tem. Sim. Hoje eu tenho mais conhecimento porque eu acabei fazendo o estudo, né? Eu entrei pro espiritismo devido a uma tragédia que teve na família do meu marido. Na época, o primo dele se suicidou. E eu comecei a ver ele dentro de casa. E aí eu tive que procurar algo mais específico pra poder entender o porquê que eu via ele dentro da minha casa. Só você que via, mais ninguém? Só eu que via. E você tinha um contato próximo com ele? Como era a relação? Não tinha contato nenhum. Por brigas de família da parte do meu marido, na época a gente não tinha esse contato. Eles se afastaram um pouco. A gente se via mais era em festa. Mas a gente acabou indo no velório e tudo mais. Mas depois disso a gente começou... Eu comecei principalmente a ver ele em casa e gato. E eu não tenho gato dentro de casa, né? E eu vi um gato branco. Toda vez eu vi esse gato branco pra frente. Junto com ele ou não? Sozinho. Sozinho. E sempre na cozinha.
mas eu não tenho gato. E lá no condomínio também não tinha gato. E a porta tava fechada, não tinha como entrar um gato. Mas era um gato mesmo ou era algo ali que não era? Não era um gato real, era que eu via. Não era um Mas gato de sempre- verdade? Não. Entendi. E eu sempre via esse gato. Eu falava, gente, não é possível que eu tô vendo um gato. Uhum. E até falava pro meu marido, tá com a porta aberta? Não tá. Eu falei, não é possível. E continuei guardando pra mim, pra ninguém achar que eu tava louca. E como que eram esses momentos que você via esse primo dele? Até porque, não é, pelo que você diz, não é uma pessoa que você mantinha um contato, mas você sabia quem era, é óbvio. E você via em que situação, em que momento, como que era o decorrer disso? Eu sempre via ele na minha casa. A gente tem 2 banheiros, né? E um banheiro, que era o banheiro social, a gente deixou ele desativado, não usava ele. E lá tinha umas caixas, no box, assim, tinha umas caixas. E essas caixas começou a fazer barulho. E toda vez que a gente ia lá ver, eu falava, não é possível. Será que tem algum bicho, alguma coisa dentro da caixa? Não. E toda vez que eu saía pra fora do box, eu via a imagem dele certinho nessas caixas, Em pé ali. em pé. Aí eu falei, não é possível que ele vai ficar no meu banheiro. E tipo, o que ele quer? Mas era te olhando, fazendo algum gesto, alguma Não, coisa? ele tava só parado. De pé? Era a imagem dele que eu tinha, dele assim, em pé, dele vivo. A Aham. imagem como ele era vivo, com o mesmo estilo de roupa que ele usava. Era como se ele estivesse pedindo ajuda. Entendi, Mas não falava mas nada. calado. Isso, calado. Não falava nada. Não olhar, assim, triste, mas não demonstrava, assim, uma alegria nem nada. Era só um olhar sombrio Neutro mesmo. ali, entendi. E aí eu comecei a ficar muito preocupada com isso. Falei, não, Uhum. eu preciso saber o que tá acontecendo comigo. Porque eu já tinha essa sensibilidade das energias. E algumas coisas, assim, que eu já tinha visto quando mais nova, de vulto. Voltando um pouquinho pro nosso assunto, esse primo do seu marido que você via lá no banheiro da casa foi a primeira grande aparição que você viu, o primeiro grande contato com o sobrenatural seu foi esse. Foi esse. Uhum. E qual que foi sua reação? Eu comecei a chorar, porque Assustado, imagino? como ele tinha tirado a própria vida, era algo, assim, muito chocante. Sim, Ninguém claro. esperava. Aham. E não sei se também foi um dos motivos que isso ficou na minha cabeça. E aí eu comecei a chorar e eu falei pra ele assim, que eu não tava mais aguentando ver aquilo, que eu queria dormir. Você falou pra ele mesmo? Pro meu marido. Ah, pro seu marido, Pensei, certo. eu só quero dormir, eu não aguento mais ter que acordar com barulhos assim, ir lá e ver. Uhum. E ver ele, e ver esse gato. Foi uma semana assim de muito... Foi uma semana muito triste e muito aterrorizante ao mesmo tempo. E aí foi quando eu falei pra ele, falei, não posso mais. E na época eu já tava fazendo a minha terapia, ela pegou e falou assim pra mim, Stephanie, posso pedir pra você ir num lugar? Aí eu falei, se for pra tirar isso, pra não ver mais essas coisas, pode. Ela falou, é um centro espírita. Só que tem pessoas ainda que interpretam de outro jeito, tal. Você quer ir mesmo? Eu falei, quero. Então fui. Quando eu fui, eu falei assim, bom, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver do que eu tava imaginando, né? Era pra começar a fazer um tratamento, tudo mais. Pra se livrar disso já. Isso, pra Aham. se livrar. E aí foi onde eu conversei com eles, e eles me explicaram o que eu tinha que fazer. Que era acender uma vela pro anjo da guarda dele e pedir pra que ele descansasse em paz, porque como ele tirou a própria vida, eles falaram que a alma dele ia ficar vagando. Aí eu peguei e falei assim, bom, resolveu, porque a gente começou a fazer mais orações, foi resolvendo. Mas aí eu fui pegando gosto e eu acabei entrando pra escola pra poder estudar melhor os princípios da doutrina espírita, né? E aí foi aonde que eu comecei a ver mais coisas. Aí foi onde que eu comecei a entender que eu tenho um lado mediúnico. E aí essa sua sensibilidade ficou ainda maior depois que você passa a estudar dentro do espiritismo como funciona todo esse lado. Sim. E o que acontece no decorrer disso? Aí, conforme foi passando, a gente começa a entender melhor sobre quem anda com a gente espiritualmente, né? Aí eu comecei a entender que eu tinha uma mentora, que além dos meus protetores, né? Tinha essas pessoas também, a gente chama de espíritos obsessores, que também acompanha se a gente estiver numa vibração negativa. Por exemplo, hoje eu não tô bem, só reclamo, só xingo, aí os espíritos obsessores tomam conta da gente para que faça isso se tornar pior ainda. E é por isso que a gente tinha que sempre estar ali, como é que eu posso dizer? Observando, né, os meus deslizes, né? O que eu ia fazer com aquilo. E aí foi quando eu fui me aprofundando que eu entendi que eu poderia ver sim, porque eu recebi uma mensagem da minha mentora que eu era um espírito de luz
e que eu ia ajudar muita gente, principalmente quem já tinha Partido. E aí foi quando um dia a gente tava na sala, foi época de pandemia, tava eu e meu filho, e eu queria tirar um cochilinho depois do almoço. E depois que a gente é mãe, né? Não dorme mais, né? E ele não deixava eu dormir. E aí eu fechava o olho, ele vinha, me chamava, mãe, vamos brincar. E aí eu falava, só um pouquinho, só quero dormir um pouquinho. Quando ele veio e falou assim pra mim, mãe, o meu amiguinho fica me batendo toda hora. Tá bom, não dei bola pra ele, continuei tentando tirar meu cochilinho quando Achou ele que veio. fosse imaginação, né? Foi, porque eu falei, Eu penso. quer deixar eu dormir, né? Uhum. Aí quando de repente ele fala de novo, mãe, ele tá me batendo. Ele fica pondo o pé na frente pra eu cair. Aí foi quando eu abri o olho, que eu olho assim na frente de onde ele tava brincando mesmo. Aí eu vejo um menininho, branquinho, loirinho, sentadinho ali na cadeirinha dele. E aí ele Você fala assim, viu? Vi, certinho o menininho. E de fato não é uma criança carne e osso. Não, já era uma criança desencarnada. E aí aí eu peguei e falei pra ele assim, me mostra, né, aonde que a criança estava sentada. Certo. Aí ele apontou pra mim, e aí foi justo no local que eu estava vendo. Como eu não tinha conhecimento do que fazer ainda, eu fui e conversei com a criança, expliquei, falei assim, olha... Você conversou com o menino desencarnado? Isso, conversei. Tá certo. E o que você fala com ele? Aí eu falei pra ele assim, olha, ele é seu amigo, ele tá aqui pra brincar com você, você tá batendo nele, tá deixando ele cair, ele vai acabar se machucando, e vocês estão aqui pra brincar. Deixa ele em paz, falei essas coisas assim. E ele responde, ele reage? Não, ele só me olhava. Mudo, calado? Mas só que ele tinha um sorriso, o tempo todo ele ficava sorrindo. Aham. E aí depois disso, ele nunca mais apareceu, ele deixou de vez o meu filho. Porque aí depois eu perguntava pra ele, seu amiguinho apareceu? Ele falava, não, mãe, não apareceu. Falei, bom... Tinha nome esse amiguinho dele? Não sei. Não sabe o nome? Não, porque foi um dos primeiros fatos, assim, que aconteceu. E aí depois eu fui no centro, voltei lá no centro espírita e perguntei sobre isso. E aí foram aonde que eles foram falando pra mim, olha, já que a gente tá percebendo que você tem um dom diferente e tal, a gente já percebeu que você é um espírito que você precisa ajudar os desencarnados em sonhos ou em orações. E aí foi. Comecei a falar, bom, então bora, né, começar a rezar para eles não me atormentar, porque começou a virar uma rotina. De isso sempre acontecer, sempre te procurarem, você sempre vê coisas. À noite, principalmente quando eu já estava dormindo, eu acordava e tinha vários espíritos ao meu redor. Vários? Me olhando. Em volta da sua cama? Isso, em volta da minha cama. Isso passa um pouco do senso do normal ali, né? Sim. Aí eu falava, gente... Não te assusta? Eu ficava olhando por muito tempo, tentando entender, e eu não conseguia... como se fosse não, né? Era a paralisia do sono, né? Certo. E eu não conseguia chamar ninguém, ajudar ninguém. Nem me mexer. Uhum. Aí até que... E era assim... Uma roda, como se eu estivesse numa roda, e eles tudo no meu redor olhando, e eu deitada. Volta da cama. Isso. E pedindo, mas eu não conseguia entender o que eles queriam. Era como se tivesse todos ali desesperados. E aí, quando passava isso, logo eu já acordava meu marido desesperada, falava assim, eu não consegui dormir, acabei de ver isso e tal. Nossa, que agoniante essa sensação, essa coisa de ver um monte de gente em volta de você. E a gente tem Nossa. isso mesmo, né? No espiritismo a gente estuda isso sobre o sono, né? Que a gente repousa e o nosso espírito, ele sai mesmo do nosso corpo. Ele desprende do nosso corpo e vai ajudar as pessoas. Só que eu tava tendo esse momento de acordar. E aí era muito real. E a sua visão ficou aberta. E eu via, e aí era aquilo, oração atrás de oração, que é uma oração específica que a gente faz antes de dormir, pros espíritos, né? Para eles poderem entender e aceitar ajuda, tudo mais. E aí foi um dos motivos que eu acabava, assim, ficando aterrorizada. E aí, com o tempo, fui acostumando. Hoje, não vejo mais como antes. Fechou o canal? Ainda sinto, tem noites que eu acordo, continuo tendo a paralisia do sono. E vê essas coisas também? Eu vejo a situação todinha, como se eu estivesse ali, mas eu estou ali dormindo, assim, né? Você consegue se enxergar, você vê o seu corpo deitado na cama, você Vejo. enxerga de cima. Uhum. Essa é uma situação comum para algumas pessoas. Ao mesmo tempo que você fala, Stephanie, que isso
te assusta e realmente você acordar e ter algumas pessoas te olhando deitada na cama não seria muito bacana mesmo. Mas ao mesmo tempo que isso assusta você, eu vejo que você fala com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Já é uma coisa... É normal? Foram, assim, 4 anos de estudo para poder entender. E hoje eu entendi que tudo aquilo que eu sentia antes, de quando criança, faz sentido. Certo. Tem pessoas que, claro, que não vai acreditar, não vão acreditar, mas quem tem esse lado mais aflorado, até porque eu costumo dizer que todo mundo tem um lado aflorado, só precisa estudar para poder entender melhor. E quando a gente começa a entender, a gente começa a ver que faz parte. Que eu já entendi que o meu propósito é ajudar esses espíritos em sonho, através de oração, porque é o que eu posso doar para eles. A minha energia positiva é o que eu posso doar para eles, para que eles possam até mesmo entender e aceitar que eles desencarnaram. E para você isso, essa sua posição perante toda essa situação, tá tudo bem? Para você é confortável, é tranquilo? Sim. O que para muitos seria algo muito assustador, eu acho, ou algo perturbador. Hoje é mais tranquilo, até porque o meu marido também, ele fez a escola. Te acompanha. Eu comecei primeiro que ele, aí logo em seguida uma coisa puxa a outra, né? Aí acabei puxando ele também tem esse entendimento. Então a gente faz como se a nossa casa fosse uma blindagem. Certo. A gente blinda para que as coisas ruins não entrem na gente, não pegue, para a gente consiga harmonizar o local, né? Então a gente tem isso mais tranquilo. Eu não falo isso para todo mundo, porque é que nem eu falei, nem todo mundo acredita. Tem essa questão do catolicismo. Quando você entra pro espiritismo, você enxerga, tem outra visão, você enxerga que tudo aquilo que você aprendeu foi só uma parte, que tem muito além disso. É mais uma introdução, então. O que você tem de experiência do catolicismo seria uma introdução bem leve do mundo espiritual. No espiritismo você se aprofunda e estuda pra caramba. Sim. E entende ainda mais. Esse estudo todo que você faz, eu imagino, eu não sou de religião nenhuma, mas eu imagino que seja um estudo constante. Sim. Você está sempre estudando e aprendendo coisas. Como você tem esse estudo, isso foi o que fez você perder o medo, meu Deus, tem alguém aqui do meu lado agora, tem alguém do lado da minha cama, eu tô vendo alguém ali atrás. Isso te fez perder esse medo e encarar com naturalidade? Sim. Até que, como eu falei, né? Hoje eu não vejo mais, até porque a gente tem que ficar nessa vibração energética o tempo todo, para que eu não possa atrair essas coisas ruins ou esses espíritos mais, vamos dizer assim, mais afobados, precisando de ajuda. Porque é uma história, assim, muito longa para contar, né? E só para resumir um pouquinho, é que quando a pessoa tira a própria vida, ela não está preparada para a morte ainda. Então ela fica vagando aqui na Terra. Certo. E aí foi onde que acabou, no caso do primo do meu marido, vamos dizer, me atormentando. Porque ele não estava no tempo dele ainda de morrer, de partir. Isso, porque a gente tem como se fosse uma carga de bateria. E a gente tem 100%. Se eu interrompo a minha vida em 50%... Tem mais 50% para gastar. Eu não estava preparada ainda para partir, né? Então, muitos desses espíritos que eu via, era que não tinha aceitado ainda a morte. Então, aí acabava aparecendo no começo muitos e muitos, mas o meu dirigente falava para mim, o meu dirigente, que é o dirigente do curso, né? Reza, faz a seguinte oração, faz isso, acende vela, faz isso, faz aquilo. Você tem que blindar o seu local e o meu corpo, né? Que é como que a gente chama de casa. Eu tinha que blindar a minha casa. E aí foi isso que eu fui fazendo. E até hoje continuo fazendo. Antes de sair de casa, eu tenho o meu ritual. A gente tem um ritual de agradecer, de se blindar, né? À noite também, a gente continua. E é isso. Então, tudo isso que você traz de informação, hoje você entende, depois de muito tempo, né? Hoje você entende que eles aparecem para você no intuito de querer uma ajuda sua, uma oração sua para que eles consigam encontrar a luz. Isso. Uma coisa que chama muito a minha atenção é o seguinte: por que eles procuram exatamente você? Porque assim, a gente tem trocentas pessoas no mundo e tem gente ruim pra caramba e gente boa pra caramba também. E assim como você também, a gente sabe que deve ter outras pessoas na mesma situação que você. De lidar com isso, de ter essa vivência de ver coisas, de ter espíritos ali procurando ajuda com ela. E
por que você acha que você foi a pessoa que foi procurada por muitos, a gente pode dizer assim? Qual seria a razão? Você conseguiria entender o porquê disso? Eu acredito que seria mais essa questão vibratória, que é o que a gente tem. É que nem eu te falei, assim, como a gente faz a escola, a gente vai entendendo melhor. E tem essa questão de mãos, de energia, né? Que a pessoa vai sentindo. E conforme esses anos, eu fui tendo muitas mensagens da minha mentora. E nisso ela falava que das minhas outras vidas, eu fui uma pessoa que ajudei muitas outras, mas eu fui uma pessoa que desistia no meio do caminho. E todas as mensagens que eu recebi falavam exatamente isso. E eu não conseguia entender. Como assim? Eu desisti da minha própria vida? Eu entendia isso. E foi uma mensagem, 2 mensagens, 3 mensagens. E eu custei entender. Eu só fui entender na 4ª mensagem, quando ela falava a mesma coisa. Que nessa vida eu não ia desistir e que era para mim continuar ajudando as pessoas aqui, nessa vida. E que eu ia levar vamos dizer assim, a paz para muita gente. Aí eu falei, bom, não entendi do mesmo jeito. Aí eu conversei com o meu dirigente, ele falou assim, Stephanie, faz o seguinte, escuta os áudios anteriores, porque a gente grava, né? A mensagem que a gente recebe é gravada. Escuta os áudios anteriores e depois você me fala o que você entendeu. E aí foi quando eu entendi que o meu propósito aqui é esse, é ajudar as pessoas. Tanto as que desencarnaram e tanto as que estão aqui. E aí eu tenho muito isso comigo. Então eu não levo tudo pro lado negativo. Bom, se a pessoa não tá no bom dia, tudo bem. É um dia dela. E aí eu continuo seguindo a minha vida. E eu tento passar isso pra todo mundo. Então eu acredito que, volto a repetir, a gente não sabe como que vai ser minha vida nessa encarnação. Isso é discutido antes de eu vir ao mundo. Discute entre os espíritos, fala, bom, não sei qual que é o meu propósito, não sei o que escolheram lá, porque a gente não vem com essa lembrança. E aí eu carrego a minha bagagem. Eu costumo dizer que na minha mala, que eu carrego aqui durante a minha vida, é isso. Esse é o meu propósito. Porque não sei dizer. Justo, às vezes, no começo eu fazia muito essa pergunta, mas por que eu? Mas eu vejo isso, que você tem uma leveza muito boa com toda essa relação, com toda essa situação. Não é um fardo pra você, não é um peso pra você, o que pra muita gente é. Eu já entrevistei muitas pessoas aqui nesse programa e eu percebo que, obviamente, assim, todas elas que vêm aqui pra participar do Assombração, todas elas carregam questões e histórias paranormais. Tô pra te dizer que você é a única, até hoje, que enxerga tudo isso com uma leveza, com entendimento, com clareza, e não é um peso pra você. É algo que, ok, tá tudo bem, estou cumprindo o meu papel. E legal você ter esse seu entendimento. Agora, porque isso é muito diferente, assim, é muito curioso até. Você sempre fala dessa sua mentora espiritual. Pra quem não entende, inclusive eu, o que é uma mentora espiritual? É uma mulher, né, porque mentora e não mentor, uma mulher que te acompanha. Uma mulher ali carne e osso ou uma mulher espírito que fala com você? Como é uma mentora espiritual? Ela é espiritual, não é carne e osso. No meu caso é uma mentora, porque as mensagens que eu recebi, a gente tem essa identificação. Fala nomes e tudo? Não, eu não sei o nome dela, mas assim, eu sei que tem mentor. Mas no meu caso é uma mentora. Inclusive eu cheguei até a questionar se ela foi a minha mãe na vida passada. Porque dos últimos áudios que eu recebi, as últimas mensagens, no áudio que eu prestei muita atenção, ela me chamava muito, muito de filha. E o tempo todo eu falava assim, se era algo relacionado a isso. Os meus dirigentes não podem falar sobre isso. A gente não é algo que a gente não pode sair contando para todo mundo o que a gente recebe. Claro. Mas o tempo todo ela me chamava de filha, filha do coração, filha do coração. E eu falei, bom, não sei se é um termo que ela costuma usar, mas no caso a minha é uma mentora. E além da minha mentora, hoje a gente pode dizer que seria a minha anja da guarda, né? Meu anjo, que eu nem no seu caso, assim, a gente sempre cresceu, esse é um anjo de guarda, né? A gente sempre escutou isso. E a gente no espiritismo não fala anjo de guarda, a gente fala mentor ou mentora, né? E aí no meu caso seria do sexo feminino, mas não sei dizer assim como que ela seria, até porque o espírito a gente não tem aparência. A gente não sabe a cor. Por isso mesmo que a gente estuda isso, para entender que aqui na Terra a gente não tem que ter essa diferença com todos, né?
Quando o seu dirigente fala pra você escutar os áudios que ela fala, mas como que é esse contato? É uma pessoa que incorpora? É isso que acontece? Isso. Entendi. A gente recebe a mensagem através de outros médiums, Incorporação. que aí ela tá preparada para isso, Tá. aí ela recebe essa mensagem, aí ela incorpora. Aí muda o tom de voz, pode ser encorpado em homem ou em mulher. Tanto faz. Tanto faz. Tá. Se for em homem, é notório também pela forma de falar, né? Da forma que fala, porque eu já recebi mensagens de vários médiums e alguns eram homens também. Então você percebe pela postura, muda o tom de voz. Sotaque, tudo isso. Muda. Agora, uma outra pergunta que eu tenho pra te fazer é o seguinte: você fala sobre alguns desencarnados que você vê, que você via, né? Que agora você diz que não vê, não tem contato mais. Que bom. Ou não, né? Depende do gosto também. Como é que você entendia que você via ali a, entre aspas, pessoa e sabia se era desencarnado ou não? Como é que você entendia a diferença? Não, esse tá vivo, esse não tá. Normalmente aconteceu comigo sozinha. No meu caso, na primeira vez foi com meu filho, né? Que ele me mostrou. A criança. E depois disso eu comecei a ver sozinha. Por exemplo, no carro, já dirigindo. Várias vezes eu olhava pra trás, tinha uma pessoa sentada no banco de trás. E não tinha essa pessoa. Até porque eu estava sozinha. E muitas vezes eu olhava, principalmente pessoas mais de idade. Eu olhava e via essas pessoas no banco de trás. No começo, que nem eu falei, eu assustava muito. Hoje eu já consigo, já ali de imediato, fazer uma oração para ela, para que ela vá, né, vá embora, que me deixe em paz, vamos dizer assim, Que vai né? descansar. E aí eu consigo observar. No carro, por exemplo, quando eu olhei para trás, eu levei um susto, aí eu olhei de novo e vi que não tinha ninguém. Falei, Perigoso causar até um acidente, né? Você Sim. dirigindo e ver alguém atrás ali que não é alguém mesmo. E sempre são pessoas desconhecidas. Nunca foi alguém conhecido? não, nunca foi ninguém conhecido. No dia também que a gente fez uma viagem para Bahia, onde que a avó do meu marido morava. E uma vez a gente indo embora, quando eu conheci ele, ela já tinha desencarnado. Certo. E não tinha foto, porque ela faleceu há muitos anos. E aí, vindo embora, eu vi uma pessoa sentada na cama do quarto que ela dormia. E aí eu falei pra ele, é assim, desse jeito, senhora, tal, tal, tal. Ele falou, é minha avó. Aí eu falei assim, então, acabei de ver ela lá no quarto dela. Ele falou assim, não é real, né? Eu falei, lógico que é. Ela tava lá no quarto dela. Na cama. Na cama. E o quarto dela ainda é montado. Do mesmo jeito Do que era mesmo antes. jeito. A tia dele Bem não propício. desfez. Ela continuou, manteve o quarto. Aí eu falei assim, eu vi. Aí ele falou assim, não é possível. Eu falei, é possível sim, vai lá ver. Aí ele foi, mas aí ele já não tava, né? E ele não tem essa sensibilidade que você tem, ou tem? Ele tem. De enxergar Só que tudo também. O dele ele não enxerga. No caso do dele, ele fez também os cursos, né? Ele fez o curso de médio, mas o dele é de incorporação. Ah, então ele recebe os espíritos... Entidade a gente pode chamar assim também, não? Os pode. espíritos, as entidades. Ele que é a pessoa que recebe, que normalmente tem um contato. Sim. Mas ele não vê. De desdobramento, né? No caso, a gente fala desdobramento, é quando a gente tem... por exemplo, eu tive um sonho, igual essa minha paralisia, muito real, com a mãe de uma amiga minha, e eu não conhecia a mãe. Eu só conhecia ela, a gente tem amizade há muitos anos, mas eu não conhecia a mãe, porque a mãe sempre esteve acamada e tudo mais. E aí, um dia, eu acordei e falei assim pro meu marido, eu acho que a mãe da minha amiga... faleceu ou vai falecer em breve. E aí ele pegou e falou assim, como assim? Expliquei o sonho, contei pra ele. E aí eu cheguei nela e contei pra ela, ela pegou e falou assim. E ela também é espírita. Você contou pra filha dela ou pra ela mesma? Pra filha. Ah, tá certo. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu sonhei com a sua mãe, foi assim, assim, assado. E eu tive um desdobramento e eu que ajudei ela a fazer a partida, né, do plano físico pro plano espiritual. E como ela já é espírita e a gente tem esse entendimento que a morte não termina, né? Só o corpo físico mesmo que a gente encerra, mas a vida continua. Ela pegou e falou pra mim assim, então você pode ter certeza que ela vai em breve. Como foi recente, ela ainda não foi, ela ainda tá viva. Mas foi muito real. No sonho você ajudou ela a fazer a passagem, mas ela continua aqui. Continua. E você conseguiria, assim, é a primeira vez que isso acontece com alguém? Desses sonhos, sim. Mas já tive outros sonhos também, mostrando pra mim o que ia acontecer.
E acontecia de fato. Isso, e aconteceu. E a mãe dessa sua amiga, então, ela dá indícios de que tá perto de morrer, tá doente? Ela tá muito doente, já não anda mais, ela tá com Alzheimer. E nessa semana do sonho, aí foi o dia que ela falou assim, a minha mãe tá com uma infecção de urina muito forte. Então tudo indica que logo ela vai fazer a partida ela tá dela. tomando muito remédio. Aí foi quando ela falou assim, então eu posso ficar em paz, porque foi uma pessoa boa que fez a passagem da minha mãe. Falei assim, nossa, mas foi muito assustador, não sei nem como te contar. Ela, mas foi bom você me contar, porque eu também já tô preparada. Já tá esperando, porque é óbvio, né, de toda a situação que ela tá. Sim. De doença, de idade, de tudo. Normalmente, quem vem buscar o vivo para fazer a passagem pro mundo dos mortos ali, se é que assim a gente pode chamar, é alguém que também já tá lá. Alguém que também já faleceu, que vem buscar quem tá aqui para falecer. Não é muito diferente você que tá viva, espero que sim. Não é muito diferente você que tá aqui em vida fazer essa passagem, sendo que normalmente quem faz a passagem é quem já morreu? Assim, é que nem Faz sentido isso, não? Um pouquinho, Tá. mas faz sentido. Tá. É que nem eu te falei assim, a gente tem um fluido, que a gente chama de fluido vital. Esse fluido é como se fosse uma bateria. E ao longo dos anos a gente vai reduzindo. Então, uma hora que zera, é o momento que a gente vai partir. E não necessariamente, às vezes a gente sonha. Por exemplo, aconteceu comigo, eu sonhei que alguém que já faleceu veio me buscar e alguma coisa assim. É real. Pode ser. Aham. E no outro dia, às vezes, a pessoa acaba mesmo falecendo ou daqui a um tempo. É real. Mas assim, de qualquer forma a gente tem esse fluido. Eu posso ter vindo nesse mundo com 30% e cumprir meus 30% e partir. Ou como eu posso vir com 100%, ter muito que ainda aprender aqui, morrer no momento que eu tenho, né, que morrer ali, e tá tudo bem. E aí é muito... Como é que eu posso explicar? É muito complexo explicar isso, né? Porque a gente, no momento do estudo, a gente se questiona muito. Mas por quê? Por que eu tenho só essa carga? Mas por que se eu faço tudo certo? Mas você fez tudo certo nas anteriores? Talvez você veio nessa só pra melhorar o que tinha que ser melhorado? Então é muito porquê. E é um porquê assim que não tem fim. Uma pergunta puxa a outra. A gente se questiona. E quando a gente entra nos estudos dos livros, que a gente começa a entender mais sobre isso, aí você fala, poxa, eu vivi tudo isso. E aí, será que eu ainda tenho mais 50% de vida aí ou não? E a gente começa a ficar meio paranoico. Você fala pra mim que você não vê mais, que você só sente as coisas. A que nível, a que ponto o seu sentimento, a sua sensibilidade, não sentimento, a palavra que eu usar seria essa. A que nível a sua sensibilidade é nesse momento a ponto de você ter contato com as pessoas? Por exemplo, a posição que a gente tem aqui dentro, a posição que a gente tem lá dentro da escola onde a gente se conheceu, eu sou um professor e você é uma aluna. E a gente tem esse contato de professor com aluno. O que é muito interessante, por esse contato ser um pouco distante, porém nem tanto, você conseguiria dizer pra mim, Levi, de coisas que você tem de percepção pra esse lado espiritual ou não chega a esse ponto? Não, ainda não chego a esse ponto. Mas, por exemplo, aqui é um ambiente que tá só eu e você. Tá. Beleza? Não sinto. Fala assim, você tá sentindo a minha energia? Não, não sinto. Até porque você contou já um pouco da sua história lá nos cursos. E aí, quando eu comentei disso com o meu marido, eu falei assim, nossa, ele já contou que ele tentou fazer um programa de TV e tal, contando pra ele. E a gente mesmo chegou numa conclusão que não era a hora. Exato. E quando você fala, assim, deixa muito claro que você é uma pessoa que tá ali na batalha, vamos dizer assim, mas não é o momento certo e não é porque perdeu as oportunidades que você ia parar. E a gente comentando sobre isso, até a gente comentou semana passada sobre isso, né? E a gente falou isso, porque falou assim, que na hora que chegasse o momento, que é o que eu vejo, que aí já vou te explicar o porquê. Fiquei curioso agora. Que é um momento, assim, que você vai brilhar muito. E por que eu falo assim, como que eu sei? Mas como é que você sabe que aquele lugar não é bom? Festas, por exemplo, onde tem essas músicas muito pesadas, vamos dizer assim, muito cigarro, muita coisa envolvida. Ali já é um ambiente pesado. Sim, eu total. posso ser uma pessoa, assim, completamente
tranquila. Só que o meu nível de energia vai se igualar àquele e as minhas energias vão entrar com aquele ambiente. Então eu vou ficar com minha energia baixa e às vezes eu vou passar mal. A gente passa mal, né? Eu e meu marido, assim, e outras pessoas assim que a gente conhece do espiritismo, aquele ambiente já não serve mais pra gente. Vocês vão embora de lá. A gente sabe dosar. Dá pra ir? Dá pra ir. Mas quando a gente não consegue, a gente não fica. Aí tem horas que a gente chega em determinado lugar que tá tão pesado que a gente não consegue ficar. Eu acredito. Aí é uma abrição de boca, aí começa a ficar com o corpo cansado, aí a gente já não consegue ficar por conta da vibração energética ali mesmo. Aí a gente acaba indo embora, e aí hoje a gente opta estar nos lugares que a gente sente bem. Claro, é impossível. Todos os lugares que a gente for, hoje em dia tem pessoas que bebem, que fumam, tudo mais. Mas é onde que a gente tem que saber dosar o que eu quero. É isso que eu quero? Não, não é o que eu quero. Então, não se vou vale estar. a pena ou não aquilo, né? Sim. E voltando para o assunto que eu achei muito interessante que você falou que queria dizer, essas percepções de pouco contato você já consegue sentir e entender um pouco daquela pessoa, daquela situação de cada pessoa. Sim, principalmente pelo olhar. Uhum. Eu consigo ver muito se a pessoa tá com o olhar sobrecarregado. É como se tivesse uma faixa, assim, tampando. Escuro. Aí eu não consigo enxergar o olho da pessoa. Principalmente se ela estiver muito carregada. Ela pode estar falando comigo e eu não consigo enxergar o olho dela. É como se ela tivesse aquele olhar triste, pesado. E aí acaba ficando aquele clima, assim, aí é onde que eu começo a sentir meu braço, que aí ele começa a arrepiar, que aí começa um arrepio sem fim. Aí eu falo, aquela pessoa não tá num momento muito bom e ela precisa de muita oração, ou ela é ruim mesmo. Porque, infelizmente, a gente sabe, né, que tem pessoas boas, pessoas e gente ruins. ruim pra caramba. A gente quer sempre imaginar as pessoas, mas é bonzinho, mas é... Não, tem gente ruim nesse mundo. Tem gente ruim. Pessoas que tratam os outros de maneira cruel, que tratam os animais de maneira cruel. Isso aí não é ser humano. Sim. Né? E tem muito. Então a gente tem que saber identificar e pegar a distância. Acredito que esse seja um grande caminho também de sentir energia. Eu sinto muita energia nas pessoas, nas coisas. Obviamente não é como você, né? Dessa maneira bem forte que você tem de enxergar sombras e tudo. Mas eu consigo sentir também e falar, não dá certo, obrigado. O olhar passa muita coisa, né? A gente percebe Sim. pelo olhar. Até porque a gente chama de espíritos simpáticos, né? Nossos espíritos... mas por que gostei demais daquela pessoa? Uhum. Por conta disso, né? Da afinidade. Então, a gente acaba... não gostei daquela pessoa, não fica a cara, não consigo. Justamente por isso. Porque algumas coisas anteriores à nossa reencarnação, a gente já passou... Porque a gente não tá aqui por acaso, eu não estou com você por acaso. Então, tudo faz parte, né? Vamos dizer assim, nosso roteiro da nossa vida, né? Você também não acredita em coincidências? Não. Eu também, pra mim, coincidências não existe. É uma palavra que a gente usa pra explicar o que a gente não sabe, o que é. Mas realmente tudo tem um porquê, né? A gente tá sentado aqui hoje tem um porquê. Quem tá em casa agora, escutando em casa, no trabalho, no carro, não interessa onde, escutando aqui o Assombração, tem um porquê de estar aqui escutando, né? Buscar entendimento, conhecimento, por curiosidade, que é sempre muito interessante. Agora, fale aquilo que você iria falar, que eu fiquei curioso pra saber. Pra você? Exato. É isso que eu falei, do olhar. Eu consigo olhar pra você. E eu gosto muito de falar olhando nos olhos. Eu não gosto de falar desviando o olhar. Eu também. E pra mim pega muito isso, né? E primeiro dia de contato que a gente teve lá no curso, já foi isso, né? Nossa, esse professor parece ser legal. Já foi essa impressão já que me passou, né? Certo. Então, foi isso mesmo do seu jeito de explicar. Eu não sinto que você é forçado. Porque a gente sabe que dar aula hoje em dia também não é fácil, né? Lidar com o ser humano não é fácil, né? Falando em energias, é bem complicado às vezes. E você tem que dar o seu melhor ali. Às vezes à noite ou no outro dia você tem que estar lá de novo. E várias outras pessoas. Então a gente vê que você tá ali porque gosta. E porque você quer fazer isso. Então é isso que eu ia te falar, assim, do seu brilho, né? Do olhar. Dá pra ver isso só de olhar pra você, sem você falar, né? É claro que hoje em dia eu não fico mais observando as pessoas. Antes eu ficava observando todo mundo. Olhava assim, saía pra algum lugar, ficava olhando, falava, não posso ficar com isso também, né? Porque te pesa muito, eu imagino, tua cabeça, sua energia pesa muito, né? Então eu fui deixando, e com o tempo também a gente vai deixando fluir, vai ficando mais leve. Hoje eu consigo deixar muita coisa pra lá,
que antes eu não deixava. Mas hoje eu já tenho esse entendimento, já sou mais calma, entendo que amanhã é outro dia. O que você fez pra mim hoje, talvez amanhã você vai falar, poxa, peguei pesado com ela, ou eu vou ter um momento de falar pra você. E tá tudo Então. certo. Ô, Stephanie, em que momento de períodos de anos que já passaram, você percebeu que essa questão de você ter mais proximidade, você ter mais vivência com o paranormal, isso aumentou? Teve algum ano em que isso foi muito forte? Nessa época de pandemia. Em pandemia também. Uhum. Foi na época de pandemia. Não sei se era porque estava todo mundo eufórico. Querendo ou não, muita gente morreu. A gente não esperava também que isso ia acontecer. Mas um ano antes, a minha terapeuta, que ela também é espírita, ela falou pra mim que o ano de 2020 não ia ser um ano bom, que não era um ano de tomar decisão. E ela não sabia dizer o porquê, mas tudo ia se expandir no carnaval. Ela falou isso. Isso antes de entrar 2020. Isso, e foi em 2019. Foi outubro ou novembro, se eu não me engano, de 2019, quando ela falou isso pra mim. E eu falei assim, nossa, mas que forte. Falei desse jeito, que forte, porque eu achei forte. Mas eu ainda não entendia o que tava por vir, né? Até acontecer. Até acontecer. E aí, quando eu falei pra ela assim, lembra que você falou isso pra mim, tal, que ia acontecer isso em 2020 e tal? Ela falou, lembro. Aí ela falou, e aconteceu, né? Aí ela falou, e muita gente não estava preparada para desencarnar. E aí, era um dos assuntos que eu levava para ela, né? E aí ela fazia comigo um tratamento de barras, que é um tratamento espiritual, de chakras, nessas coisas. E aí ela pegou e falou assim, vamos fazer uns tratamentos assim pra gente tentar amenizar o que você tá vendo. Mas foi mais no período de pandemia mesmo que eu tinha esse momento de terror, vamos dizer assim. Você via muitas pessoas. Tipo, acordava com sapatos, todos os sapatos da minha sapateira, na minha cama. E aí eu falava pro meu marido, foi você que colocou? Ele falava, não, você tá doido? Foi você que colocou. Eu falava, não tem como. Sapatos em cima da sua cama. Não tem como. Então, tipo assim, chegou um momento que já tava me deixando com muito medo. Claro. Eu falei assim, não, então vamos entender melhor isso, né? E aí depois, na escola, assim, a gente foi vendo que tudo tinha um porquê. E eu fazia isso inconsciente, tipo, eu tava dormindo. É como se eu tivesse lá, sonâmbula, ia lá, pegava o sapato, colocava na cama. Mas por que eu ia colocar? Tipo, não fazia sentido pra mim, né? Claro, de jeito nenhum. Mas era por conta disso, por conta da minha energia. Eles falam que eu tenho energia de sobra pra doar. Então, o que eu puder doar quando for no banho, eu estiver tomando banho, fazer esse descarrego de doação. O que for ruim pra ir embora, o que for bom, doar pra quem precisa. E aí foi indo. Tudo vai fluindo conforme tem que fluir. Sim. Stephanie, a gente já tá caminhando pro final da nossa entrevista. E eu queria que você, com tanto conhecimento, com tanta leveza que você traz sobre o assunto, e admiro muito isso, porque é raro, que conselho que você poderia deixar para quem vive tudo isso, às vezes até muito mais, a gente não sabe, e não consegue lidar, não consegue entender, ou simplesmente fica perdido, ou meu Deus do céu, não quero ver isso, não quero ver aquilo. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Normalmente, para chegar a esse ponto, é o que eu sempre digo, né? Para chegar hoje e ter esse pensamento e falar, não é certo para mim, não quero estar ali, foi muito difícil, foi muitos anos. E o que me ajudou muito foi os estudos. Então, para quem tem, assim, essa mediunidade, ou também já fez o estudo, ou já fez a escola e não entendeu, a gente sempre orienta a fazer de novo. A escola de novo, mas são muitos anos. São muitos anos, mas querendo ou não, a gente vai estudar pro resto da vida, né? E voltar. Entender, porque talvez o momento que você fez aquele curso não era o momento certo para você e você não estava preparado para receber aquelas informações. Então, eu falo que uma das pautas que eu levava pra terapia era essa. Mas por que agora? Porque depois de 25 anos, vim procurar isso. Aí ela falava, porque não era o momento. Então, hoje eu entendo que não tem a coincidência, né? Que é tudo no seu momento, tudo no seu tempo. Então, o que eu diria seria assim, para quem não estudou, assim, para quem tem esse lado mais aflorado, que se aperfeiçoa, que reze bastante, porque eles não querem fazer mal. É claro, se você tiver numa energia vibratória ruim, eles vão te levar, assim, para um ambiente mais ruim. Se você fizer umas vibrações boas, positivas, é claro que quem vai andar com você, quem vai te acompanhar são espíritos bons. Então, é isso.
se aperfeiçoa, volta a fazer de novo. Não tem nada de perigo, assim, não é nada assim que vai encostar alguma coisa em mim, ruim, alguma coisa tipo, não é, pelo contrário, a gente tá aqui só para evoluir. O que acontece, eu já percebi pela sua fala e pela fala de outras pessoas também, que conforme mais você procura, mais você estuda aquele assunto, mais você vai ver naquele momento, vai ficar mais aflorado. Então, para quem tem medo, é o caminho para se livrar de ver essas coisas, mas ao mesmo tempo já é um caminho para você entender que você vai ver talvez até mais, enquanto tudo se conclua. Sim. É isso. Encarar, né, vamos dizer assim, né, encarar a realidade. Por quê? Você tem medo? Não precisa. Hoje eu posso dizer assim, tive medo, mas hoje eu não preciso mais ter medo. Porque eu sei que ele não tá ali para fazer um mal. Ele só quer uma ajuda. De que forma? De doações. Pode ser através de rezas, de orações. Talvez pode ser que às vezes um espírito conhecido apareça para mim. É porque ele também tá pedindo ajuda. É muito complexo esse mundo espiritual. Ou para deixar algum recado, alguma coisa para alguém, também te procura. Sim. Ô, Stephanie, e esses momentos, essas situações que as pessoas realmente se assustam? Que você vê que tem alguma aparição, tem algum espírito ali para assustar, para atormentar mesmo, não é nada de recado ou de fazer amizade, de querer ajuda. É para atormentar. Como nos filmes de terror, que são de maneiras exageradas, que a gente sabe que não é aquilo, ou talvez depende do ponto de vista, da vivência da pessoa, pode ser que chegue até perto. Mas o que seria a explicação, diante de tanto estudo e conhecimento que você tem, qual seria a explicação para esses espíritos que vêm para literalmente tirar a tua paciência e encher o saco? Na escola a gente aprende muito sobre isso, né? E tem os espíritos levianos, que gostam de fazer bagunça, que gostam de brincar e tudo mais, como tem os espíritos também endurecidos, que são os que não aceitam a morte e tudo mais, né? E aí tem essa questão vibratória que eu falei, né? Quanto mais você ficar numa energia ruim, mais espíritos ruins você vai atrair e mais coisas ruins você vai fazer, né? Então essa coisa de porta batendo, objeto caindo, barulho, é tudo pra vir tirar sarro? Depende. Seria isso? Depende da sua vibração, depende da energia da pessoa. Às vezes a pessoa tá com uma energia tão ruim, de inveja, por exemplo, que ela vai na sua casa. Vamos supor que a sua casa é uma casa blindada. E aí entra uma pessoa que não é bem-vinda espiritualmente. E porque, infelizmente, hoje a gente... Inveja é muito forte. Muito forte. E aí você pega e fala assim, nossa, saí daqui da minha casa e quebrou um prato, por exemplo. São energias ruins que ficaram ali por conta da pessoa que saiu. Então, às vezes, nem sempre quem tá ali do seu lado, que quer o seu bem, realmente quer o seu bem. Ela, às vezes, não... Ela quer te ver bem, mas não melhor do que ela, né? Entendi. Os amigos ali, entre aspas, então. Mas acontece, sim, de você estar sozinho, de repente... Um copo cai, quebra. Sei lá, tá armário sentindo bate. cheiro de comida ali. Fala assim, mas não tem ninguém aqui. Cheiro de cigarro. Flores, né? Sim, é real. É comum, então. Finalizando a nossa entrevista, Stephanie, você tem medo de morrer? Hoje não mais. Já teve? Já tive. E por que hoje não mais? Por conta disso. Porque eu entendo que a minha vida aqui encerra no meu corpo. Mas a minha alma permanece, né? Meu espírito, né? Permanece. Talvez possa reencarnar como um homem. Não sei. Mas é isso. Não sei o que eu fui nas minhas encarnações anteriores. Não sei se eu já fui um homem, se eu já fui mulher, se eu já fui pai, se eu já fui mãe de alguém. Então, tudo isso é um mistério que eu não quero saber aqui nessa vida. Na próxima, talvez. Talvez. A vida continua, então. Continua. Então, hoje eu não tenho mais esse medo. Eu entendo que é só uma partida. Que o corpo físico fica, né? E que o espírito se eleva para algum outro lugar. Stephanie, última pergunta que eu faço para todo mundo que participa aqui do Assombração para encerrar as entrevistas. Já imagino qual seja a resposta, mas vamos lá. Na sua opinião, os espíritos, fantasmas, assombrações, seja lá qualquer que seja o nome, na sua opinião, eles são realmente pessoas que faleceram ou são demônios? Eu acredito que são pessoas que realmente faleceram. Demônios você não acredita? Acredito que tenha, que exista, mas aqui. Acredito que exista aqui. Que é o que a gente vivencia hoje em dia. Em aqui vida. no mundo, em vida. Certo. Que é o que a gente vivencia. Com, hoje em dia, o imediatismo, as bebidas, as drogas. Então, eu acredito nisso. Que
existe sim vida após a morte. Existe sim o umbral, que é o que a gente chama, né? Que é para onde ficam os espíritos que não aceitam sua partida, ou que matou, ou... Resumindo, o inferno. Inferno em vida. Isso. Mas é aqui mesmo, eu acredito que os demônios que existem são aqui na Terra, que somos nós, seres humanos, pelas atitudes, pelas vivências que a gente vê hoje em dia. Nada de rabo, chifre, aquela coisa hollywoodiana. Não, isso eu não acredito. Mas acredito sim que os infortúnios acontecem aqui na Terra. Muito bem, essa foi Stephanie Bernardes, de 33 anos, que é esteticista, minha aluna do nosso curso de comunicação e também ouvinte aqui do Assombração. Stephanie, obrigado demais pela sua participação, por compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanta leveza sobre o assunto. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. Relatos paranormais. Entre risadas, músicas e ceias, há casas onde o Natal é lembrado não pela alegria, mas pelo medo. Relatos de Natal costumam falar de esperança. Este aqui fala de algo completamente diferente. O que você vai ouvir agora aconteceu com alguém que poderia ser você. A ouvinte Célia dos Santos mandou sua história. Então, Levi, eu tô te escrevendo porque preciso de conselhos. Minha filha e o namorado dela foram numa prisão mal assombrada há uns meses atrás. Um lugar turístico, eu acho. Aí eles também usaram um aplicativo no celular para caçar fantasmas ou se comunicar. Eles conseguiram algumas respostas, mas eu não lembro bem o que foi que eles ouviram. Mas pareceu que estavam mirando nela com o que foi dito. Ela disse que foi sinistro. Mas sei lá por que minha filha resolveu trazer umas pedras da prisão para casa. E desde então eles estão tendo umas coisas paranormais agora. Ouvindo vozes, vendo coisas. De qualquer forma, sei que ela tem que se livrar das pedras. Ela vai, mas onde colocar? Acho que elas precisam voltar para onde vieram, mas é uma baita viagem. Eu também tô preocupada com o que quer que esteja por lá. Sei lá se vão embora ou não. O namorado dela nem acredita nessas coisas, mas ele pode repensar, porque tá ouvindo vozes e vendo coisas. Será que alguém poderia me ajudar? Memórias assombradas. Muito bem, esse foi o Memórias Assombradas deste episódio. E se você tem algo a comentar para poder ajudar a nossa ouvinte Célia dos Santos, por favor, deixe seu comentário aqui neste episódio ou então no post deste episódio lá no nosso Instagram, @podcastassombracão. E a gente quer te ouvir. Relatos paranormais. Poderes paranormais. Como a ciência explica a parapsicologia. Este é o livro de indicação para o seu final de semana. A parapsicologia é o ramo da ciência que investiga fenômenos psíquicos que vão além do entendimento comum da mente, como premonição, telepatia e clarividência. Esses eventos poderiam explicar, por exemplo, situações em que pessoas pressentem tragédias antes que ocorram. Apesar dos avanços da neurociência, os limites da mente humana ainda são um mistério. Diversos experimentos já registraram fenômenos extrasensoriais, mas a ciência tradicional tende a ignorá-los por contradizer o modelo que vê a consciência apenas como resultado da atividade cerebral. Em Poderes Paranormais, Diane Powell propõe uma nova teoria da consciência, unindo física, neurociência e parapsicologia, e sugere que compreender essas habilidades pode ampliar o entendimento sobre a mente humana. Tá aí, Poderes Paranormais, como a ciência explica a parapsicologia, é o nosso livro de indicação para você ler neste final de semana.
E no próximo episódio do Assombração, vamos ao local onde as assombrações estão presentes por toda parte, em busca de um feliz ano novo. Se você gostou desse episódio, então recomende para alguém, envie para alguém que você sabe que também vai curtir, que também vai gostar dos nossos conteúdos. E caso você tenha uma sugestão de pauta ou queira participar, enviar o seu relato para a gente, basta enviar e-mail lá no podcast assombracão@gmail.com ou então entrar em contato, mandar um áudio de preferência pelo nosso Instagram, @podcastassombracão. Você pode também acompanhar a nossa playlist no Spotify, a Assombração FM, com mais de 7 horas de músicas, de filmes e séries paranormais para você ouvir após os nossos episódios. Eu te agradeço por ouvir até aqui e até o próximo episódio. Se ao olhar para a janela você ver alguém te observando, talvez não seja apenas o espírito natalino. Esse foi mais um episódio do Assombração. Eu te desejo um Feliz Natal. Se conseguir dormir essa noite. Você acabou de ouvir Assombração, um programa criado, produzido e apresentado por Levi Palomo, com edição de Fernanda Mello e com as vozes de Marcos Vinícius e Sônia Pérez. Assombração. Ouça o inexplicável.